Paz do Senhor, meus irmãos. Meu desejo é que todos vocês estejam bem e por isso gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Meu desejo é que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Ainda nós não podemos voltar a congregar, estar nos nossos lugares de culto, porém isso não nos impede de sermos edificados pela palavra de Deus através dos nossos cultos familiares, através da nossa busca pessoal e devocional com Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre comunhão, o desafio da comunhão num período de distanciamento social. E o texto que eu selecionei está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 1, a Bíblia nos diz assim: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Bom, o apóstolo Paulo ele escreve esse texto pensando na unidade da igreja. Primeiro nós precisamos entender que nós não criamos a unidade da igreja. Ela foi criada pelo próprio Cristo na cruz. Ali Ele nos uniu. Ali Ele nos uniu através do seu sacrifício. Ali Ele nos uniu através do seu sangue. Ali Jesus fez algo que nós nunca poderíamos fazer, que é nos unir pessoas de lugares tão diferentes, culturas, realidades. Cristo nos uniu. E o chamado que nós temos, que é o que Paulo fala no versículo 1, ele fala: vivam de maneira digna do chamado de vocês. É o que está escrito no versículo 3. Olha, se esforcem para que possam manter, para que vocês possam se manter unidos. E esse é o desafio, porque nós vivemos um constante conflito dentro do nosso coração que gera conflitos externos. E parece que a natureza humana ela tem facilidade não para se unir, mas para se separar. Nós temos na nossa natureza do pecado, em nós, essa tendência à hostilidade de um para com os outros. Por isso que a palavra de Deus nos fala, através das palavras do apóstolo Paulo, que Deus nos dá a unidade, mas que cabe a nós, através da ação do Espírito Santo, mantê-la. O próprio Paulo diz: olha, exige um esforço muito grande, porque vocês estarão lutando contra o coração que muitas vezes é dominado por vários tipos de sentimentos. Sentimentos que nos afastam, sentimentos que brotam e que geram em nós um desejo de afastamento. Por isso a sugestão, que na verdade é conselho da palavra de Deus para nós, é que sejamos humildes. A humildade ela nos ajuda, meus irmãos, a nos manterem em comunhão, unidos, porque ela nos ensina a nós não nos considerarmos superiores ao outro. A humildade faz com que a gente não olhe de cima para baixo, mas que nós venhamos a olhar todas as pessoas, todos os nossos irmãos, a nossa família, de igual para igual, olhando na mesma altura. Um outro conselho da palavra de Deus para que a gente venha viver em comunhão, mesmo em tempos de distanciamento, e a gente pode pensar que agora nós passamos mais tempo na nossa casa, se não na semana, nos finais de semana, nós somos chamados a exercitar a mansidão, a sermos amáveis, sermos pessoas que conseguem conter o ímpeto, conter a força em prol de um
de um ambiente melhor, em prol de um ambiente mais estável. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, pessoas que foram colocadas como exemplo de mansidão. Moisés era o grande líder de Israel, mas mesmo assim isso não fez com que ele não fosse manso. A Bíblia fala que ele foi o homem mais manso da sua época, um homem mais manso que existiu ali naquele período. Nós vemos a mansidão presente, como por exemplo na vida de Jesus. Ele fala sobre isso, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Um outro conselho da palavra de Deus que nós encontramos é a paciência. A paciência é uma virtude do Espírito. A paciência, ela é uma qualidade, é uma característica presente no fruto do Espírito. E eu acredito que nós precisamos dela mais do que nunca num tempo como esse. Num tempo de incertezas, num tempo onde os ânimos eles estão à flor da pele, num tempo onde a violência dentro do lar cresce, as desavenças nas redes sociais elas aumentam. Então nós precisamos de paciência. E não só isso, não só esses elementos, porque o texto continua dizendo: para que vocês venham aprender a tolerar ou a suportar uns aos outros. A ideia de suportar aqui não é a mera ideia de se esforçar para aguentar o outro, mas é em amor. Desejarmos o bem-estar do outro. Lutarmos não só pelo nosso próprio crescimento, lutarmos não só pelo nosso próprio amadurecimento, mas também lutarmos pelo amadurecimento do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa casa, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais. Que a palavra de Deus venha fazer sentido para nós nos dias de hoje e que mesmo em tempos de distanciamento possamos ter comunhão. A comunhão ela não depende exclusivamente de nos encontrarmos no templo. Nós podemos nos falar nas redes sociais, nós podemos ligar uns para os outros. Aqueles que estão mais próximos, aqueles que são da mesma família, convivem, têm a oportunidade de aplicarem a palavra de Deus e terem um ambiente muito agradável. Porque nós somos chamados para conservar a grande obra de Cristo na cruz, que derramou o seu sangue e deu a nós o seu Espírito, para que venhamos a nos manter unidos e expressar o amor de Deus através dessa unidade. Que Deus nos abençoe e que a nossa oração, a minha oração seja essa: Senhor, ajuda-nos a mantermos a nossa comunhão uns com os outros, na nossa casa, na nossa família e entre nós que somos irmãos. Fiquem com Deus, um grande abraço.